Olá! Fechando esta semana com esta série sobre homens de Deus nas Escrituras, eu gostaria de lembrar hoje do apóstolo Paulo. Este Paulo, nós o conhecemos inicialmente como um perseguidor dos cristãos. Lucas o descreve como aquele que estava consentindo na morte de Estevão. Ele estava ali junto àqueles que guardavam as roupas de Estevão, a capa de Estevão, que foi o primeiro mártir do cristianismo. Atos capítulo 8, nós vamos encontrar este momento tão importante em que Paulo inicia, a partir da morte de Estevão, relatada no capítulo 7 de Atos, ele inicia uma perseguição contra os cristãos. Ali começa, portanto, a igreja perseguida. Começa, portanto, a perseguição por causa da fé em Jesus. E no capítulo 9 de Atos, nós vamos encontrar este homem, inicialmente conhecido como Saulo, agora obtendo cartas com autorização dos sacerdotes de Jerusalém para ir até Damasco e ali prender, encerrar na prisão os cristãos, aqueles que estavam andando no caminho de Jesus. Na estrada de Damasco, Paulo tem um encontro com Jesus. Ele ouve a voz de Jesus lhe dizer: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ele pensava que estava perseguindo os cristãos, mas na verdade estava perseguindo a Jesus, a quem os cristãos seguiam, em quem os cristãos confiavam. A vida de Paulo foi completamente transformada pelo poder de Deus. De perseguidor passou a ser um perseguido por causa do Evangelho. Ananias foi instrumento de Deus para que ele pudesse ser curado da cegueira que lhe sobreveio, daquela visão que teve na estrada para Damasco. Depois, Ananias também foi instrumento de Deus para batizá-lo, e ali ele teve, portanto, uma experiência com Deus, começou o seu ministério já em Damasco, e durante toda a sua vida foi uma bênção nas mãos de Deus para a conversão de muitas e muitas pessoas. Por onde ele passava, ele testemunhava do Evangelho. Atos relata pelo menos 3 viagens missionárias que ele procurou desenvolver, e depois nós vamos encontrar ainda a sua última viagem até Roma, onde também, antes de ser executado pelo Império Romano, testemunhou de Jesus. Enquanto teve vida, testemunhou de Jesus e foi fiel a Jesus. Nós temos hoje as suas cartas, que são tesouros teológicos para nós hoje, são tesouros preciosos da parte de Deus, que alimentam a nossa fé, alimentam o nosso relacionamento com Deus. Este Paulo passou por muitas provações, por muitas lutas, por muitas adversidades, mas não desistiu de cumprir o propósito da sua vida desde aquele encontro com Jesus na estrada de Damasco. Certa ocasião, já em Mileto, ele pediu para que os anciãos da cidade de Éfeso, onde ele havia trabalhado durante tanto tempo, fossem ao seu encontro. E ali em Mileto ele se despede, dizendo àqueles líderes da igreja de Éfeso que tinha a convicção de que jamais veria o seu rosto, o rosto daqueles homens de Deus, daqueles líderes da igreja de Éfeso outra vez, e obviamente eles também jamais veriam o seu rosto outra vez. Ali eles se despedem, e Paulo, no seu discurso de despedida, ele usa uma frase, uma expressão que para mim é a minha divisa de vida e de ministério. Encontramos em Atos, capítulo 20, verso 24, a palavra que Paulo profere àqueles líderes. Em nada considero
a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira. E ele, de fato, completou a sua carreira. Na sua última carta, escrita a Timóteo, que nós encontramos na Escritura como segunda carta de Paulo a Timóteo, nós vamos encontrar Paulo dizendo: completei a carreira, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Sim, ele fez tudo aquilo que estava ao seu alcance para completar a sua carreira, para cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Certa vez, ao rei Agripa, testemunhando diante do rei, ele disse: eis que, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Eu fiz tudo aquilo que Deus me mandou fazer. Eu procurei ser obediente a Ele durante toda a minha vida. Que testemunho tremendo este homem de Deus deu durante a sua vida. Que legado ele deixou para mim e para você. Em nada considero a minha vida preciosa. Sim, quando nós encontramos a sua carta aos Filipenses, no capítulo 3, ele diz: o que para mim era lucro, eu considerei perda por causa de Cristo. Aquilo que era lucro para mim perante a comunidade judaica, perante os meus patrícios, eu reputei como esterco, como lixo. Eu abandonei todas essas coisas pela sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Quero conhecê-lo cada vez mais e conhecer ainda o poder da sua ressurreição. Quero viver somente para Ele. O que para mim era lucro, eu passei a considerar perda por causa de Cristo Jesus. Sim, abri mão de todas as coisas, disse Paulo, para viver intensamente a vida que Jesus preparou para mim. Inspirados na vida de Paulo, inspirados no testemunho deste homem de Deus, vivamos neste tempo segundo o propósito de Deus, considerando a carreira que nos está proposta, considerando tudo aquilo que Deus planejou para fazer em nós e através de nós para abençoar tantas outras pessoas. Paulo foi instrumento de Deus, nas mãos de Deus, para abençoar a sua geração e, por meio das suas cartas, nós somos abençoados até hoje. Que Deus use as nossas vidas. Enquanto tivermos fôlego de vida, vivamos segundo o seu propósito, vivamos segundo o seu querer, vivamos segundo tudo aquilo que Ele planejou para nós. Que neste fim de semana e sempre, Deus consiga nos usar para a sua honra e para a sua glória, segundo o seu propósito. Que Deus, para tanto, nos ajude e abençoe. Amém.